Estamos de volta com mais debates sobre a nova lei de licitações. Olha só, a nova lei vai conviver durante 2 anos, como a gente já disse aqui, com a legislação antiga, ou seja, os gestores poderão escolher utilizar as novas ou as velhas regras nos processos licitatórios. Arthur, isso é para que os gestores possam se adaptar, se adequar, não é mesmo? Exatamente, Dalva. Esse período de transição parece algo bastante prudente, mas talvez cause alguns transtornos. Então, voltamos aqui a falar com nossos convidados, a Keila Fonseca do TCE e o professor Atlas Dantas. E esse prazo de 2 anos não é um pouco longo? E é 2 anos, 6 anos. Tem até 6 anos para os municípios com menos de 20 mil habitantes. Exatamente. Então, você acha 2 anos longos, 6 anos seria exagerado. Um pouco mais, né? É muito tempo. Talvez. Se a gente for levar em consideração o seguinte, olha, a gente está acostumado com, aqui em São Luís, internet funcionando muito bem, acesso aos órgãos, né? Uma estrutura que permite seguir bem o princípio da segregação das funções, que deve ser obrigatório, né? Mas se a gente for verificar no interior do estado, há uma luta muito grande, especialmente dos órgãos de controle, de que os municípios menores deem prioridade a essas atividades. Porque o corpo funcional de pessoas qualificadas para desenvolver essas atividades no interior do estado é menor. Então, se a gente for verificar o orçamento... Então, esse tempo seria para ele ser razoável. É razoável. Mas o TCE vai ajudar nisso, nessa qualificação? Com certeza, é um dos papéis mais importantes do controle, da fiscalização, é o pedagógico, né? Então, nós temos uma escola superior de controle externo, em que a gente faz capacitações, inclusive sou instrutora de lá, e a gente faz por vários momentos atividades pedagógicas de ensino, de tirar dúvidas. Temos também canais para consultas, né, que existem alguns gestores que podem estar consultando, inclusive a aplicação ou não aplicação da lei ou de determinado dispositivo. Agora, é importante eu ressaltar aqui que recentemente nós fomos provocados no Tribunal de Contas sobre a obrigatoriedade do pregão eletrônico. A intenção dos órgãos de controle, da rede de controle do Maranhão, do qual nós fazemos parte juntamente com a Polícia Federal, os Ministérios Público, Federal e Estadual, enfim, um conjunto, Tribunal de Contas da União, então um conjunto de órgãos que fazem parte da rede de controle, fomentou junto ao Tribunal de Contas para que houvesse uma determinação do órgão a respeito da utilização do pregão eletrônico. Na época a gente foi convidado para estar participando e eu levantei essa questão em relação às condições de municípios pequenos e a dificuldade com a internet. A questão tecnológica. A questão tecnológica, adaptação tecnológica. A estrutura então a gente vai começar a municípios. provocar aqui, né, Dala? Nossas provocações. Nós falando da questão dos municípios, que deve de fato ter muitos municípios com muita dificuldade, principalmente a questão tecnológica, né, Atlas? Mas o município de São Luís está pronto agora para fazer isso? O município de São Luís está pronto. Em todos os sentidos, tanto de qualificação, de pessoas... Tem, inclusive foram feitos 2... Então já vai adotar nova legislação? Após a regulamentação, né? Já finalizamos um curso de formação de gestores. Estamos finalizando, o município pela CPL está finalizando também, junto com a SEMAD e a EGEM, um curso de atualização na questão das licitações, e até que o professor é um servidor do Tribunal de Contas, né? E então essa questão de qualificação está sendo trabalhada, tem estrutura, tem tecnologia para fazer. Agora, a utilização da nova lei vai ser mediante a regulamentação. Agora, quanto à situação da utilização do pregão eletrônico a nível do Maranhão, o Tribunal de Contas fez uma grande evolução cogente no período da pandemia, né? Que é pela decisão normativa número 35 de 2020, determinou que, em regra, teria que ser licitações eletrônicas, independente da fonte de recurso. Então, todos os municípios tiveram que, independentemente da nova lei, já utilizar a versão eletrônica. Então, o que acontece? Os municípios, pelo menos aqui no Maranhão, já estão
mesmo com a sua dificuldade, um passo mais à frente para poder executar. Todos já estão fazendo no estado do Maranhão? Fazendo A questão é de acesso à internet. a justificativa que nós recebemos só que, como a gente já falou, o doutor Átilo comentou, a gente tem fomentado isso em virtude do ganha o poder público, né, com a possibilidade de maior participação, ganha a sociedade, ganha os próprios empresários, as próprias empresas. empresas. 6 anos aí fica complicado, né? Fica complicado. Então, 6 anos pode parecer, é até um prazo que ultrapassa o tempo de gestão de determinado governante. Então, Exato. talvez, de repente, aquele interesse não seja imediato, porque o prazo vence depois que eu não estiver mais aqui. A regulamentação pode mudar isso, Átila? Esse prazo? Olha, a própria lei, ela fomenta uma alternativa, tá certo? Por exemplo, ela sugere lá na parte final a situação da união e consórcio dos municípios. E a divulgação das licitações será feita naquele município que for maior, né? Então, na medida que houver essa união e consórcio, não vai chegar aos 6 anos. Vai ser a opção dos 2, né? Então, há esse fomento pela nova lei, né? Agora eu queria perguntar para vocês algo também relacionado a uma mudança que a nova lei apresentou no que diz respeito à estrutura das organizações públicas com as suas comissões. Houve uma mudança e eu quero saber de vocês se essa mudança ela é de denominação ou realmente deve ser uma mudança estrutural. No que diz respeito a comissões que eram de licitação e passam a ser de contratações com a figura de um agente, não mais o presidente de uma CPL, enfim, qual é a visão de vocês? Como membro de comissão de licitação, equipe de apoio, pregoeiro, presidente, né? Então, pregoeiro, equipe de apoio pela lei do pregão, presidente e membros pela lei do 166. Pela nova lei, a figura do agente de contratação, né? Então, aquela atividade que era colegiada, agora é definida por ele. Unificada. Agora, houve durante a votação no Congresso um apelo de quem trabalha junto aos parlamentares que mantivesse a nomenclatura pregão para quando fosse realizado um pregão. Porque há um apego nessa situação. Então, houve a opção do legislador aceitar. De pregão, já que é tudo eletrônico agora... O agente de contratação ele vai ter o nome de pregoeiro apenas, quando ele for realizar um pregão. Tá. Né? Agora, quando é que vai ter uma comissão? A lei determina que na modalidade específica, um diálogo competitivo, né? Ou como for um serviço especial, né? Aquele que não for comum, pode-se estabelecer uma comissão para isso. Mas, em regra, trouxe uma questão para uma única pessoa e não colegiado desenvolver o trabalho. Inclusive... Desculpa, tem a questão do servidor efetivo, né? Isso. Tem que ser um servidor efetivo. E tem um tempo mínimo aí de trabalho na organização, na área. Período de, como chama? 3 anos, pelo menos, não é isso? Que já tem a estabilidade, são 2 anos. Isso. Agora, com essa lei, a lei do pregão, ela deixa de existir? Fica somente essa lei geral e a lei das estatais, por exemplo? O RDC também, ela some? Ele vai, a partir daqui a 2 anos, eles serão revogados, né? Menos a das estatais. A das estatais, que é uma lei específica. Então fica essa lei geral, a 14331, e a lei das estatais. Exato. A 14331, ela abrange tudo. Isso. A IDC, os pregões e as contratações. Mas é isso? Isso. Inclusive, a própria parte da execução contratual também, não só a parte de como licitar, mas também a parte de gerir e de fiscalizar os contratos, que também é muito relevante. A gente verifica que um dos grandes piores momentos para o desvio de recurso público não é somente no momento da licitação, Execução do contrato. mas na execução do contrato. Ali é que a verba pública efetivamente é desviada, né? Então, houve também essa preocupação no novo regulamento, e uma das coisas que ficou muito também criticado pelos estudiosos é que antes era uma comissão, era colegiada, decisão, então ficaria mais difícil, né, a possibilidade de uma fraude, né, de conluio entre todos aqueles membros para um direcionamento, uma irregularidade. No entanto, com o pregão, com a experiência do pregão, em que não figurava mais esse órgão colegiado, mas só a figura do pregoeiro, havendo uma responsabilização
específica para aquele servidor, observou-se que, ao contrário do que se imaginava, ao contrário do que se criticava, ficou mais difícil, né, esse direcionamento, porque a responsabilização passou a ser pessoal Integral do servidor. Isso é importante porque tem um trecho da lei que não há opção de escolher para daqui a 2 anos ou 6. Que é imediato. A lei é imediato e não é uma questão de opção, é novos tipos penais que trouxeram. Então, Inclusive agora joga para o Código Penal a responsabilização, exato. né? E é a partir de agora, é 1º de abril, né? Tá valendo. Já está valendo, né? Então, esse servidor que agora é efetivo não pode ser mais comissionado, que é o agente de contratação, né? No caso... Mas só para esclarecer aqui, o pregoeiro, ele participa desde a da parte inicial, por exemplo, tem o termo de referência, o projeto básico, que é feito na área demandante, e a partir daí, esse documento, o edital, por exemplo, do pregão, já é feito pelo pregoeiro ou é uma equipe que faz? Bem, a gente vai falar, o que a gente pode falar é do que a legislação estabelece. A legislação 10.520, ela coloca como atribuição do pregoeiro a condução do certame, a condução a partir da publicação do edital. Mas isso é o que acontece no nosso dia a dia? Infelizmente não. Na prática é um pouco diferente. A prática é diferente. Então, a gente sempre aconselha, no seu órgão, na independência funcional, você é pregoeiro, está havendo a instituição, então regulamente quem vai elaborar os editais, porque eventual vício, irregularidade, que quem produz o edital, se for o pregoeiro, ou assessoria jurídica, ou uma comissão, enfim, que fique estabelecido nesse normativo interno. A responsabilização vem a partir dessa definição. Vem a partir da definição de quem de fato efetuou. Olha, a gente vai aguardar agora um pouquinho, porque tem mais algumas inovações que a nova lei trouxe, não é, Arthur? Diversas outras, algumas bem peculiares e curiosas, e a gente vai levar essa conversa para o nosso terceiro e último bloco. A gente faz agora mais um rápido intervalo. Na volta, vamos conhecer mais sobre a nova lei de licitações. É já já.